Hoje vamos falar sobre 15 celebridades brasileiras que tiveram suas vidas profundamente marcadas pelas drogas. Pessoas que alcançaram fama, sucesso, dinheiro e reconhecimento, mas que acabaram enfrentando batalhas difíceis longe das câmeras. Algumas perderam carreiras brilhantes, outras se afastaram da família, dos amigos e até do público que tanto admirava seus trabalhos. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer histórias chocantes, momentos difíceis e verdades que muita gente não imaginava. E o mais impressionante é perceber como a fama nem sempre é capaz de proteger alguém dos próprios problemas e escolhas da vida. Então já deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos, porque aqui você encontra histórias reais, curiosidades e revelações que vão te surpreender do começo ao fim. Agora prepare-se porque algumas dessas histórias podem mudar completamente a forma como você via essas celebridades brasileiras. Número 1. Elis Regina. A trajetória de Elis Regina foi uma das mais intensas da música brasileira. Dona de uma voz poderosa e de uma personalidade forte, ela conquistou o país ainda muito jovem e se transformou em um dos maiores símbolos da MPB. Mas por trás do brilho dos palcos, existia uma mulher pressionada, emocionalmente desgastada e cercada por um ambiente que, aos poucos, ajudaria a destruí-la. Elis nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 17 de março de 1945. Desde cedo demonstrou talento para cantar. Ainda adolescente, já se apresentava em programas de rádio e chamava a atenção pela força da voz. Nos anos 1960, sua carreira explodiu nacionalmente após vencer o Festival da TV Excelsior com a música Arrastão, composta por Edu Lobo e Vinícius de Moraes. A apresentação foi tão impactante que marcou para sempre a história da televisão brasileira. Pouco tempo depois, Elis passou a comandar o programa O Fino da Bossa, da TV Record. O programa virou um fenômeno de audiência e consolidou a cantora como uma estrela nacional. Ela interpretava músicas de maneira única, colocando emoção em cada palavra. Canções como Nossos Pais, Águas de Março e O Bêbado e o Equilibrista se tornaram eternas em sua voz. Além da música, Elis também ficou conhecida por suas posições políticas. Durante a ditadura militar brasileira, interpretava canções que criticavam o regime e davam voz ao sentimento de revolta de muitos brasileiros. Sua coragem aumentava ainda mais sua popularidade, mas também trazia pressão constante. Nos anos 1970, Elis viveu o auge da fama. Trabalhou com grandes nomes da música, incluindo Tom Jobim, e ganhou reconhecimento internacional. Aos olhos do público, parecia ter uma vida perfeita, mas pessoas próximas começaram a notar um desgaste emocional crescente. A rotina intensa de shows, gravações e cobranças pessoais estava consumindo sua energia. Segundo amigos, Elis nunca teve um histórico pesado de drogas durante a maior parte da vida. Em alguns momentos, experimentou maconha de maneira ocasional, algo relativamente comum no meio artístico da época. Porém, tudo mudou após viagens aos Estados Unidos no fim da década de 1970. Durante trabalhos musicais ao lado do saxofonista Wayne Shorter, ela passou a ter contato com a cocaína. O uso começou de forma discreta. Elis não costumava usar drogas na frente de amigos próximos nem do namorado Samuel McDowell. Era algo reservado e escondido. Porém, nos últimos meses de vida, a situação teria piorado. Amigos perceberam mudanças de humor, ansiedade e um cansaço constante. Seu filho, João Marcelo Boscoli, ainda criança na época, desconfiou de algo estranho ao ouvir sons vindos do banheiro durante a madrugada. Mesmo assim, poucas pessoas imaginavam que a situação pudesse terminar de maneira tão trágica. Na manhã de 19 de janeiro de 1982, Samuel McDowell recebeu uma ligação de Elis e percebeu imediatamente que algo estava errado. A voz dela parecia lenta e confusa. Assustado, ele correu até o apartamento da cantora em São Paulo. Depois de arrombar portas, encontrou Elis desacordada, caída no chão, ao lado de um envelope vazio de tranquilizantes. Samuel tentou reanimá-la enquanto aguardava uma ambulância, mas o socorro demorou demais. Desesperado, decidiu levá-la de táxi ao Hospital das Clínicas.
Elis chegou ao hospital já sem vida. O laudo oficial apontou intoxicação causada pela mistura de álcool, cocaína e tranquilizantes. A morte chocou o Brasil inteiro. Muitos fãs se recusavam a acreditar que aquela mulher, admirada por milhões, tivesse sido destruída pelas drogas. O velório reuniu milhares de pessoas em São Paulo, enquanto começavam também as polêmicas sobre os detalhes reais de sua morte, assunto que ainda geraria discussões por muitos anos. Número 2. Chorão. Chorão sempre viveu de maneira intensa. Desde jovem, carregava uma personalidade explosiva, inquieta e cheia de energia. O apelido Chorão nasceu ainda na infância, quando ficava irritado e chorava ao não conseguir acertar manobras de skate. Naquele momento, ninguém imaginava que aquele garoto se transformaria em um dos maiores nomes do rock brasileiro e também em uma das vítimas mais marcantes das drogas no país. Antes da fama, Chorão enfrentou dificuldades financeiras e passou por empregos simples. Trabalhou como vendedor, lavador de carros e até entregador. Mas a paixão pela música e pelo skate sempre falou mais alto. Durante os anos 1980, participou de bandas pequenas como WhatsApp e Os Ratos, tentando encontrar seu espaço na cena underground de Santos, litoral de São Paulo. Em 1992, tudo mudou com a criação do Charlie Brown Jr. A mistura de rock, rap e reggae culture chamou a atenção rapidamente. A banda trouxe uma linguagem diferente, mais urbana e próxima da juventude das ruas. Chorão escrevia letras sobre revolta, amizade, superação, depressão e liberdade. Muitos jovens se identificavam diretamente com suas músicas. O sucesso explodiu no final dos anos 1900. O Charlie Brown Jr. se transformou em uma das maiores bandas do Brasil, acumulando hits como Proibida Pra Mim, Lugar ao Sol, Só os Loucos Sabem, Pontes Indestrutíveis e Te Levar. Chorão virou símbolo de uma geração inteira. Seu jeito rebelde, sincero e emocional conquistava fãs em todo o país. Ao mesmo tempo, a fama aumentava seus conflitos pessoais. Chorão era conhecido pelo temperamento difícil e pelas discussões constantes dentro da banda. Apesar do enorme talento, tinha dificuldades para lidar com pressão, frustrações e relacionamentos. Amigos próximos relatavam períodos de isolamento e mudanças bruscas de humor. Nos últimos anos de vida, o cantor mergulhou cada vez mais no uso de cocaína. O consumo deixou de ser ocasional e passou a ser constante. Pessoas próximas percebiam que ele estava perdendo o controle. A droga começou a afetar sua saúde física, sua estabilidade emocional e até o funcionamento do Charlie Brown Jr. As apresentações da banda passaram a enfrentar problemas de organização, atrasos e conflitos internos. Chorão aparecia mais abatido, cansado e agressivo em alguns momentos. Mesmo assim, continuava trabalhando intensamente e tentando esconder o tamanho do problema. Além da música, Chorão também investia em outros projetos. Em 2007, escreveu o roteiro do filme O Magnata, inspirado em sua ligação com o skate e o universo musical. Admirador declarado de bandas como Nirvana, Red Hot Chili Peppers e Pale Purpose, ele tentava transformar sua dor e revolta em arte. Mas internamente, a situação piorava rapidamente. Nos dias que antecederam sua morte, o consumo de cocaína teria sido extremamente intenso. Em 6 de março de 2013, o cantor foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. Quem encontrou o corpo foi o cozinheiro da casa. Por volta das 17h30, Chorão estava caído no quarto, ao lado da televisão ligada e de latas de cerveja vazias. A perícia encontrou vestígios de cocaína no local. Pouco depois, o laudo toxicológico confirmou uma quantidade altíssima da droga no sangue, 4.714 microgramas por mililitro, considerada uma dose letal. A causa oficial foi overdose acidental de cocaína. A investigação descartou sinais de crime. O país inteiro entrou em choque. Fãs lotaram ruas, fizeram homenagens e lamentaram a perda de um artista que representava a voz de milhões de jovens brasileiros. Mesmo após sua morte, Chorão continuou presente na cultura popular. Documentários como O Dia em que o Charlie Brown Jr. Morreu e Marginal Alado ajudaram a mostrar tanto o talento gigantesco quanto a destruição silenciosa causada pelas drogas em sua vida. Número 3. Cazuza.
Cazuza foi uma das figuras mais intensas, polêmicas e talentosas da música brasileira. Sua vida sempre pareceu uma mistura de poesia, rebeldia, excessos e dor. Dono de letras profundas e provocadoras, ele marcou uma geração inteira ao cantar sobre amor, liberdade, política, preconceito e autodestruição. Mas enquanto encantava o público nos palcos, também travava uma batalha silenciosa contra as drogas, o alcoolismo e uma doença que mudaria completamente sua vida. Filho do produtor musical João Araújo, Cazuza cresceu cercado pelo universo artístico. Ainda jovem, demonstrava personalidade forte e comportamento desafiador. No início dos anos 80, encontrou fama nacional como vocalista da banda Barão Vermelho. Ao lado de músicos como Frejati, ajudou a transformar o grupo em um dos maiores nomes do rock brasileiro. Com músicas carregadas de emoção e rebeldia, o Barão Vermelho conquistou rapidamente uma legião de fãs. Cazuza chamava a atenção não apenas pela voz rouca e pelas letras intensas, mas também pelo comportamento explosivo e imprevisível. Nos bastidores, já existiam sinais claros de abuso de álcool e drogas. Segundo amigos próximos, Cazuza tinha dificuldades para subir ao palco sem consumir alguma substância. Cocaína, álcool e LSD faziam parte de sua rotina desde os tempos iniciais da banda. Os excessos eram constantes. Em muitos ensaios, chegava completamente bêbado. Discussões internas se tornaram frequentes, principalmente com Frejati, que tentava controlar os conflitos causados pelo comportamento autodestrutivo do cantor. Em certa ocasião, Frejati chegou a arrombar um banheiro e encontrou Cazuza usando cocaína sozinho. O clima dentro do Barão Vermelho começou a ficar cada vez mais pesado. Durante algumas turnês, os dois passaram metade dos shows sem sequer se falar direito. As drogas já afetavam diretamente a convivência, as escolhas artísticas e a estabilidade emocional do cantor. Em 1985, Cazuza deixou o Barão Vermelho para seguir carreira solo. A separação aconteceu por divergências musicais e também pelos conflitos pessoais acumulados. Mesmo assim, sua carreira individual explodiu rapidamente. Discos como Exagerado, Ideologia e Burguesia se transformaram em clássicos da música brasileira. Canções como Codinome Beija-Flor, Faz Parte do Meu Show e Brasil mostravam um artista cada vez mais intenso e provocador. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal seguia mergulhada em excessos. O cantor mantinha relações intensas, incluindo um relacionamento com Ney Matogrosso, e vivia noites marcadas por festas, álcool e drogas. Mas enquanto a fama crescia, sua saúde começava a desmoronar. Em agosto de 1985, foi internado com pneumonia, febre alta e convulsões. Na época, recebeu um teste negativo para HIV, mas mais tarde, descobriu-se que o resultado provavelmente havia sido falso negativo. Em abril de 1987, veio o diagnóstico confirmado. O impacto foi devastador. Naquele período, a AIDS ainda era cercada de medo, preconceito e desinformação. Muitos pacientes eram tratados como condenados pela sociedade. Mesmo assim, Cazuza tomou uma decisão que chocou o Brasil. Em fevereiro de 1989, tornou pública sua condição de soropositivo, tornando-se a primeira grande celebridade brasileira a falar abertamente sobre a doença. A revelação gerou enorme repercussão nacional, principalmente após a famosa capa da revista Veja, chamando o cantor de uma vítima da AIDS agonizando em praça pública. Enquanto enfrentava o preconceito, continuava lutando contra os efeitos das drogas, do álcool e do tratamento pesado com AZT, único medicamento disponível na época. Sua aparência mudou drasticamente. A voz ficou mais fraca e o corpo passou a demonstrar sinais claros da doença. Mesmo debilitado, ainda gravou o álbum Burguesia, muitas vezes em cadeira de rodas. Sua última apresentação pública aconteceu em 2 de junho de 1990. Pouco mais de um mês depois, em 7 de julho de 1990, Cazuza morreu na casa dos pais, cercado pela família, vítima de choque séptico causado pela AIDS. Sua morte abalou profundamente o Brasil. Mais de 1.000 pessoas acompanharam o enterro no Rio de Janeiro. Mas o impacto de Cazuza ultrapassou a música. Sua coragem ajudou milhares de pessoas a perder o medo de falar sobre HIV, preconceito e sofrimento, abrindo debates que o país evitava enfrentar naquela época. Número 4. Raul Seixas. Raul Seixas foi uma das figuras mais revolucionárias da música brasileira.
Conhecido como o Maluco Beleza, ele construiu uma carreira marcada por genialidade, rebeldia e excesso. Suas músicas atravessaram gerações e transformaram Raul em uma verdadeira lenda do rock nacional. Mas por trás das letras filosóficas e da imagem irreverente, existia um homem consumido lentamente pelo álcool, pelas drogas e pela destruição física. Nascido em Salvador, em 28 de junho de 1945, Raul cresceu apaixonado pelo rock americano. Desde jovem, admirava artistas como Elvis Presley e Little Richard. Enquanto a maioria dos músicos brasileiros da época seguia caminhos mais tradicionais, Raul queria misturar rock, filosofia, misticismo e crítica social. Essa combinação acabaria criando um estilo completamente único no Brasil. Nos anos 1970, viveu seu período de maior sucesso. Canções como Metamorfose Ambulante, Guita e Eu Nasci há 10 mil anos atrás se tornaram clássicos absolutos. Ao lado do escritor Paulo Coelho, criou músicas carregadas de simbolismo, liberdade e contestação. Raul parecia viver exatamente aquilo que cantava, uma existência sem regras, intensa e imprevisível. Seu sucesso foi gigantesco. Durante aquela década, lançou diversos discos e se transformou em um dos artistas mais populares do país. O público enxergava Raul como um gênio diferente de todos os outros. Mas nos bastidores, sua vida já começava a sair do controle. O álcool se tornou um problema constante. Raul bebia de maneira pesada e praticamente diária. Além disso, também desenvolveu dependência de éter, uma substância extremamente perigosa e pouco comum. Amigos próximos relatavam que ele alternava momentos de genialidade com períodos de profundo descontrole emocional. No início dos anos 1980, a situação piorou drasticamente. Raul passou a chegar completamente bêbado em apresentações. Em um show realizado em Caieiras, São Paulo, subiu ao palco tão alterado que parte da plateia acreditava estar vendo um impostor fingindo ser Raul Seixas. Após aquele episódio, ainda enfrentou uma situação humilhante. Sem documentos e extremamente alterado, acabou sendo detido por policiais e teria sido agredido por um delegado, porque não conseguia comprovar sua própria identidade. A partir daquele período, sua carreira entrou em declínio acelerado. Gravadoras passaram a evitá-lo. Empresários não queriam mais investir em shows por causa dos cancelamentos, atrasos e problemas constantes. Muitos diziam que era impossível trabalhar com alguém tão imprevisível. Enquanto sua carreira afundava, o corpo começava a pagar o preço dos excessos. Em 1978, Raul precisou passar por uma cirurgia para retirar parte do pâncreas, gravemente danificado pelo alcoolismo crônico. Pouco depois, desenvolveu diabetes e passou a depender de insulina diariamente. Mesmo diante dos problemas graves de saúde, Raul continuava bebendo intensamente. O estado físico do cantor piorava visivelmente. Amigos relatavam que ele aparecia inchado, debilitado, desnutrido e frequentemente sem condições mínimas de higiene. Em 1988, precisou retirar todos os dentes por causa do desgaste causado pelos anos de abuso de álcool e drogas. Nos últimos anos de vida, Raul parecia um homem destruído física e emocionalmente. Muitos shows eram verdadeiros desastres. Em Goiânia, em 1989, chegou ao palco amparado por outras pessoas e conseguiu cantar apenas algumas músicas antes de abandonar a apresentação. Naquele mesmo ano, tentou uma última recuperação artística ao lado de Marcelo Nova. A dupla iniciou uma turnê nacional e gravou o álbum Panela do Diabo. Apesar do esforço, Raul já estava extremamente debilitado. Na manhã de 21 de agosto de 1989, foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo pela secretária Dalva Borges. Raul havia sofrido uma parada cardíaca causada por pancreatite aguda e complicações severas do diabetes. Segundo relatos, não tomou insulina na noite anterior, agravando ainda mais seu estado de saúde. A morte chocou o país inteiro. Mesmo vivendo uma fase difícil, Raul continuava sendo amado por milhões de fãs. Seu velório reuniu multidões e as emissoras de televisão fizeram cobertura intensa durante todo o dia. Sem deixar patrimônio financeiro importante, Raul deixou algo muito maior:
um legado cultural gigantesco. Décadas após sua morte, suas músicas continuam sendo cantadas por diferentes gerações, enquanto o famoso grito "Toca Raul" segue vivo em shows por todo o Brasil. Número 5. Walter Casagrande. Walter Casagrande viveu uma das histórias mais dolorosas e impressionantes envolvendo drogas no esporte brasileiro. Ídolo do Esporte Clube Corinthians Paulista e um dos nomes mais marcantes da democracia corintiana, Casagrande parecia ter tudo: fama, talento, reconhecimento e sucesso internacional. Mas por trás da imagem do atacante rebelde e carismático existia uma dependência química que destruiu décadas de sua vida, abalou sua família e quase o matou diversas vezes. Casagrande começou a usar drogas em 1982, durante um show do músico Peter Frampton realizado no Corinthians. Foi ali que experimentou cocaína pela primeira vez. Segundo ele mesmo contou anos depois, a sensação foi imediata e extremamente perigosa. Disse que se sentia poderoso, mais inteligente e até mais interessante depois do uso. Naquele momento, ele ainda era um jovem jogador em ascensão. Ao lado de Sócrates, ajudava a liderar a democracia corintiana, movimento histórico que misturava futebol, política e liberdade de expressão durante os últimos anos da ditadura militar no Brasil. Enquanto brilhava dentro de campo, Casagrande escondia uma dor profunda causada pela morte da irmã Zilda, vítima de infarto aos 23 anos. A cocaína passou a funcionar como uma fuga emocional. O problema é que o uso rapidamente saiu do controle. Durante a carreira, ele consumia maconha e cocaína até em dias próximos aos jogos. Muitas vezes treinava sob efeito das drogas e chegava a usar substâncias na véspera de partidas importantes. Mesmo assim, seu talento físico ainda conseguia sustentá-lo dentro de campo. Casagrande jogou no exterior, defendendo clubes como FC Porto e Torino FC. Mas, internamente, o vício já afetava sua disciplina, sua estabilidade emocional e sua carreira profissional. Anos depois, ele admitiria que poderia ter alcançado resultados ainda maiores se não tivesse mergulhado nas drogas. Quando encerrou a carreira, aos 32 anos, enfrentou um vazio gigantesco. A adrenalina dos estádios desapareceu de repente. Sem a rotina do futebol, a dependência piorou de forma devastadora. Casagrande passou a usar cocaína compulsivamente, além de álcool, heroína e drogas injetáveis. Seu casamento de quase 20 anos acabou sendo destruído pelo vício. Segundo relatos do próprio ex-jogador, a esposa nem imaginava o tamanho real do problema durante muitos anos. A situação chegou ao ponto mais assustador quando sofreu uma overdose dentro do banheiro de casa, a poucos metros do filho, Leonardo, então adolescente. Naquele momento, Casagrande percebeu que havia perdido totalmente o controle. Ele mesmo declarou que ali assinou sua condição de dependente químico compulsivo. Ao longo da vida, sofreu pelo menos 4 overdoses documentadas. Numa delas, após uso de droga injetável, entrou em convulsão. Também passou a enfrentar surtos psicóticos severos. Relatava visões demoníacas, paranoia extrema e momentos em que acreditava estar sendo perseguido por forças malignas. Em uma crise, quase se jogou da janela do apartamento tentando escapar das alucinações. As drogas destruíram relações familiares importantes. Ficou afastado dos filhos durante muitos anos, perdeu intimidade com pessoas próximas e mergulhou em depressão profunda. Em 2007, sofreu um grave acidente de carro que mudou completamente sua vida. Quando despertou, estava internado em uma clínica de reabilitação. A partir dali, começou um tratamento intenso, incluindo terapia diária, internações longas e acompanhamento psicológico constante. Casagrande também encontrou apoio espiritual na cantora Baby do Brasil. Segundo ele, durante uma oração e unção com óleo, viveu uma experiência extremamente forte, lutando mentalmente contra alucinações e pensamentos negativos provocados pela dependência. Com o passar dos anos, conseguiu reconstruir parte da vida. Voltou a trabalhar como comentarista esportivo na Grupo Globo e passou a falar publicamente sobre vício, depressão e recuperação. Mesmo carregando cicatrizes profundas, Casagrande se transformou em símbolo de sobrevivência.
Depois de quase 34 anos preso às drogas, conseguiu permanecer sóbrio e passou a usar sua própria história para alertar outras pessoas sobre como a dependência química pode destruir carreiras, famílias e vidas inteiras. Número 6. Vera Fischer. Vera Fischer sempre foi considerada uma das mulheres mais bonitas e famosas da televisão brasileira. Dona de uma carreira marcada por novelas de sucesso, beleza admirada nacionalmente e grande popularidade, ela parecia viver uma vida perfeita diante das câmeras. Mas por trás da fama, Vera enfrentou durante muitos anos uma batalha extremamente difícil contra a dependência química. Antes de se tornar atriz, Vera Fischer ganhou notoriedade ao vencer o concurso de Miss Brasil em 1969. Sua beleza rapidamente chamou a atenção da televisão e do cinema. Pouco tempo depois, começou a atuar e se transformou em um dos grandes rostos das novelas brasileiras, principalmente nas décadas de 1980 e 1990. Seu talento e carisma fizeram dela uma estrela constante na televisão. Vera interpretava personagens marcantes e frequentemente ocupava posições de destaque nas produções mais importantes do país. Ao mesmo tempo, também se tornava alvo constante da imprensa, que acompanhava cada detalhe de sua vida pessoal. Durante o auge da carreira, porém, a atriz começou a enfrentar problemas graves relacionados ao uso de cocaína. O vício se intensificou, especialmente entre os anos 1980 e 1990. Segundo relatos divulgados ao longo dos anos, o consumo deixou de ser ocasional e passou a dominar sua rotina de maneira perigosa. A dependência começou a afetar diretamente sua vida profissional. Vera enfrentava dificuldades em gravações, problemas de comportamento e crises emocionais que preocupavam colegas de trabalho e diretores. Em determinados períodos, a situação ficou tão séria que produções passaram a enxergar sua contratação como um risco. Os escândalos relacionados ao uso de drogas começaram a ocupar espaço frequente na mídia. A atriz passou a ser perseguida por fotógrafos e programas de televisão interessados em mostrar sua queda pública. Muitas vezes, sua vida pessoal parecia receber mais atenção do que o próprio trabalho artístico. As recaídas constantes agravavam ainda mais a situação. Vera precisou ser internada diversas vezes em clínicas de reabilitação ao longo dos anos. Algumas tentativas de recuperação pareciam funcionar temporariamente, mas o vício voltava a surgir pouco tempo depois. Com o avanço dos problemas, a carreira sofreu interrupções importantes. Papéis foram perdidos, contratos deixaram de acontecer, e sua imagem ficou profundamente desgastada diante de parte do público e da indústria da televisão. Além do impacto profissional, também existia o sofrimento emocional. A exposição pública transformava sua luta contra as drogas em espetáculo para revistas, jornais e programas de fofoca. Cada recaída virava manchete nacional. Em muitos momentos, Vera parecia lutar não apenas contra a dependência, mas também contra o julgamento cruel da opinião pública. Mesmo enfrentando crises severas, Vera nunca deixou completamente de tentar se recuperar. Pessoas próximas relatavam que ela alternava períodos muito difíceis com momentos de enorme força pessoal. Aos poucos, começou a buscar tratamento mais consistente e apoio psicológico para enfrentar o problema. Com o passar dos anos, Vera Fischer conseguiu reconstruir parte da própria vida. Retornou à televisão, voltou a atuar em novelas e passou a falar com mais sinceridade sobre os anos destruídos pela dependência química. Sua recuperação acabou se tornando símbolo de resistência para muitas pessoas que enfrentavam problemas semelhantes. Hoje, muitos enxergam Vera Fischer como um exemplo raro de reconstrução. Depois de anos mergulhada em crises, internações e perdas profissionais, ela conseguiu recuperar espaço na televisão e mostrar que, mesmo após um longo período de destruição, ainda era possível encontrar um caminho de volta. Número 7. Fábio Assunção. Fábio Assunção viveu uma das quedas mais públicas e comentadas da televisão brasileira. Durante muitos anos, ele foi considerado um dos galãs mais talentosos e admirados do país. Com carreira consolidada em novelas, filmes e séries, parecia ter uma trajetória sólida e estável. Porém, longe das câmeras, enfrentava uma luta silenciosa contra a dependência química e o alcoolismo, problema que acabaria expondo sua vida pessoal de maneira dolorosa diante do público.
Fábio começou a carreira ainda jovem e rapidamente conquistou espaço na televisão. Seu talento para interpretar personagens intensos chamou a atenção das grandes produções. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, participou de novelas de enorme sucesso e se tornou um dos atores mais populares do Brasil. Sua imagem era associada ao sucesso, beleza e profissionalismo. Mas, aos poucos, começaram a surgir notícias sobre problemas emocionais, crises pessoais e episódios relacionados ao abuso de álcool e drogas. Com o passar dos anos, os sinais da dependência ficaram mais visíveis. O ator passou a enfrentar dificuldades em gravações e precisou se afastar de algumas produções para cuidar da saúde. Em determinados momentos, a situação saiu completamente do controle e acabou se transformando em assunto constante na mídia. Diversos surtos públicos chamaram a atenção nacional. Vídeos, confusões e episódios de comportamento alterado circularam pela internet e pelos programas de televisão. Enquanto parte do público demonstrava preocupação, outra parte transformava o sofrimento do ator em brincadeiras e memes. A exposição foi extremamente pesada. Fábio passou a ser alvo constante de brincadeiras nas redes sociais, principalmente em períodos de recaída. Muitas vezes, momentos de fragilidade emocional eram compartilhados milhões de vezes na internet, aumentando ainda mais a pressão psicológica sobre ele. Além dos danos à imagem pública, a dependência também afetou diretamente sua carreira. O ator precisou interromper trabalhos importantes, se afastar de novelas e lidar com insegurança dentro da indústria televisiva. Algumas produções passaram a enxergar sua contratação com cautela, devido aos problemas recorrentes de saúde. Ao longo dos anos, Fábio Assunção enfrentou múltiplas internações em clínicas de reabilitação. Em várias ocasiões, tentou retomar a estabilidade emocional e física, mas as recaídas continuavam acontecendo. O próprio ator admitiu publicamente que a dependência química se tornou uma batalha longa e extremamente difícil. Mesmo enfrentando crises graves, nunca deixou de buscar ajuda. Em entrevistas, passou a falar de maneira mais aberta sobre sofrimento emocional, ansiedade, depressão e vício. Sua sinceridade acabou mudando a visão de parte do público, que começou a enxergar o ator não apenas como uma celebridade problemática, mas como alguém enfrentando uma doença séria. Alguns momentos, Fábio também criticou a forma cruel como a internet tratava dependentes químicos. Ele demonstrava incômodo ao ver situações dolorosas sendo usadas apenas como entretenimento e humor nas redes sociais. Apesar das dificuldades, conseguiu retomar o trabalho diversas vezes. Continuou atuando em novelas, séries e filmes, mostrando esforço para reconstruir sua carreira. Ainda assim, a luta contra a dependência permaneceu como parte constante de sua vida. A trajetória de Fábio Assunção acabou se transformando em um retrato duro de como fama, pressão emocional e exposição pública podem se misturar de maneira destrutiva. Diferente de muitos artistas que esconderam o problema até o fim, Fábio viveu suas recaídas diante de milhões de pessoas. Mesmo carregando cicatrizes profundas, o ator continua tentando reconstruir sua vida pessoal e profissional. Sua história também ajudou a abrir discussões sobre saúde mental, alcoolismo e dependência química dentro do meio artístico brasileiro, mostrando que sucesso e reconhecimento nem sempre conseguem proteger alguém de sua própria dor. Número 8. Patrícia Araújo. Patrícia Araújo viveu uma trajetória marcada por beleza, fama e sofrimento emocional profundo. Conhecida no meio artístico como modelo e atriz, Patrícia construiu carreira na televisão e no cinema, mas por trás da imagem pública enfrentava problemas sérios de saúde mental que acabaram se tornando cada vez mais difíceis de controlar. Ao longo dos anos, pessoas próximas perceberam mudanças em seu comportamento. A atriz enfrentava períodos de tristeza intensa, isolamento e sinais claros de depressão severa. Apesar da carreira artística e da exposição pública, vivia uma batalha silenciosa contra dores emocionais que nem sempre eram compreendidas pelas pessoas ao redor. Com o passar do tempo, os problemas psicológicos começaram a afetar diretamente sua rotina.
Amigos relatavam momentos de fragilidade emocional extrema, crises de ansiedade e dificuldades para manter estabilidade na vida pessoal e profissional. Em determinados períodos, Patrícia também passou a enfrentar problemas relacionados ao uso de substâncias, situação que agravou ainda mais seu estado mental. A combinação entre depressão profunda e uso de substâncias criou um cenário cada vez mais preocupante. A atriz precisou ser internada em clínica especializada para tentar recuperar o equilíbrio emocional. Pessoas próximas esperavam que o tratamento ajudasse a estabilizar sua saúde, mas a situação continuava delicada. Mesmo durante os períodos de tratamento, Patrícia enfrentava altos e baixos emocionais intensos. A pressão da vida pública, os conflitos internos e a fragilidade psicológica pareciam consumir lentamente sua energia. Em muitos casos, como o dela, a dependência emocional e o sofrimento mental acabam caminhando juntos, tornando a recuperação muito mais difícil. Em 2019, veio a notícia que chocou pessoas próximas e parte do público que acompanhava sua trajetória. Patrícia Araújo morreu aos 37 anos, em circunstâncias cercadas de dúvidas e polêmicas. Desde o início, surgiram diferentes versões sobre o que realmente teria acontecido. Alguns relatos apontavam overdose envolvendo substâncias, outros levantavam a hipótese de suicídio relacionado ao estado grave de depressão que ela enfrentava. As informações divulgadas nunca ficaram completamente esclarecidas, o que aumentou ainda mais as especulações em torno de sua morte. O caso gerou debates sobre saúde mental, dependência química e o sofrimento psicológico silencioso vivido por muitas pessoas dentro do meio artístico. Para muitos, a morte de Patrícia representava mais um exemplo de como fama e aparência de sucesso não conseguem impedir dores emocionais profundas. A trajetória da atriz também chamou a atenção para a dificuldade que muitas celebridades enfrentam ao buscar ajuda psicológica sem sofrer julgamento público. Em diversos momentos, artistas vivem pressionados a manter uma imagem forte enquanto enfrentam crises internas extremamente graves. Mesmo não tendo alcançado o mesmo nível de fama de outras celebridades brasileiras, Patrícia acabou se tornando lembrada como símbolo de uma batalha silenciosa contra a depressão e sofrimento emocional. Sua morte deixou perguntas sem respostas definitivas, mas também serviu para reforçar discussões importantes sobre saúde mental e os perigos da combinação entre depressão severa e uso de substâncias. Até hoje, pessoas próximas lamentam a forma trágica como sua história terminou. E enquanto as circunstâncias reais de sua morte continuam cercadas de dúvidas, permanece também a lembrança de uma mulher que tentou lutar contra dores profundas que poucos realmente conseguiam enxergar. Número 9. Felipe Camargo. Felipe Camargo construiu uma carreira importante na televisão brasileira, participando de novelas e produções conhecidas ao longo de várias décadas. Talentoso e respeitado como ator, viveu momentos de grande destaque artístico. Porém, por trás da carreira na televisão, enfrentava uma luta longa e dolorosa contra a dependência química, problema que afetou profundamente sua vida pessoal e profissional. Durante muitos anos, Felipe tentou manter sua imagem pública enquanto lidava com crises relacionadas ao vício. Aos poucos, pessoas próximas começaram a perceber mudanças em seu comportamento, períodos de instabilidade emocional e dificuldades que iam além da pressão normal da carreira artística. O próprio ator falou diversas vezes sobre a gravidade da dependência. Em entrevistas, descreveu o problema como uma doença incurável, explicando que a luta contra as drogas nunca desaparece completamente. Segundo Felipe, o dependente químico vive em constante vigilância, porque qualquer descuido pode provocar recaídas devastadoras. Ao longo das décadas, o ator passou por múltiplas internações em clínicas de reabilitação. Em diferentes períodos da vida, precisou interromper trabalhos e se afastar da televisão para tentar recuperar a saúde física e emocional. A dependência acabou se tornando um obstáculo constante em sua carreira. Mesmo sendo reconhecido pelo talento, enfrentava dificuldades profissionais causadas pelos problemas relacionados às drogas. Algumas produções passaram a ter receio em contratá-lo devido às crises recorrentes e aos afastamentos inesperados. Papéis importantes foram perdidos, oportunidades deixaram de acontecer, e sua trajetória artística sofreu impactos severos.
A dependência química também trouxe consequências emocionais profundas. Felipe já relatou momentos de sofrimento psicológico intenso, sensação de perda de controle e períodos em que parecia impossível escapar do vício. Em muitos casos, a luta deixava marcas não apenas no corpo, mas também na autoestima, nos relacionamentos e na estabilidade mental. No meio artístico, situações como a dele costumam ser ainda mais difíceis. A exposição pública, a pressão constante e o julgamento da mídia aumentam o peso enfrentado por artistas dependentes químicos. Muitas vezes, recaídas acabam se transformando em manchetes, enquanto o sofrimento real por trás da doença recebe pouca compreensão. Apesar das dificuldades, Felipe Camargo não deixou de buscar recuperação. Em vários momentos, demonstrou coragem ao falar abertamente sobre a dependência química e os danos causados pelo vício. Sua sinceridade ajudou a ampliar discussões sobre drogas, saúde mental e reabilitação dentro do meio artístico brasileiro. Mesmo enfrentando interrupções na carreira, continuou tentando retornar ao trabalho e reconstruir sua vida profissional. O ator seguiu participando de produções na televisão, mostrando esforço constante para manter estabilidade em meio às dificuldades pessoais. A história de Felipe Camargo revela como a dependência química pode destruir lentamente oportunidades, relacionamentos e carreiras, mesmo em pessoas extremamente talentosas. Também mostra que o vício não escolhe fama, sucesso ou reconhecimento. Muitas vezes, artistas admirados pelo público vivem batalhas silenciosas, que permanecem escondidas por anos. Ao longo do tempo, Felipe acabou se transformando em exemplo de alguém que continua lutando diariamente contra uma doença que considera permanente. Sua trajetória representa não apenas os danos causados pelas drogas, mas também a complexidade da recuperação, marcada por recaídas, tratamentos e tentativas constantes de recomeço. Mesmo após tantos anos de sofrimento, Felipe continuou tentando reconstruir sua própria vida e manter a carreira ativa. E para muitos que acompanharam sua história, Felipe Camargo passou a simbolizar uma realidade dura e pouco compreendida. A dependência química pode acompanhar uma pessoa por décadas, exigindo uma batalha diária para sobreviver e seguir em frente. Número 10. Tim Maia. Tim Maia foi uma das personalidades mais talentosas, carismáticas e imprevisíveis da música brasileira. Dono de uma voz poderosa e de uma personalidade explosiva, ele revolucionou a soul music no Brasil e construiu uma carreira marcada por sucessos gigantescos. Ao mesmo tempo, também ficou conhecido pelos excessos, pelo comportamento descontrolado e pelo consumo intenso de drogas e álcool durante praticamente toda a vida. Desde jovem, Tim Maia demonstrava personalidade rebelde. Nascido no Rio de Janeiro, cresceu apaixonado pela música americana, especialmente soul, funk e rhythm and blues. Admirava artistas como James Brown e Marvin Gaye, influências que moldariam completamente seu estilo musical. Ainda adolescente, chegou a viver nos Estados Unidos, onde teve contato mais intenso com drogas e com o universo musical americano. Foi nesse período que começou a desenvolver hábitos que o acompanhariam durante toda a carreira. Quando retornou ao Brasil, iniciou uma trajetória meteórica. Nos anos 70, se transformou em um fenômeno nacional. Suas músicas misturavam soul, samba, funk e romantismo de maneira inédita na música brasileira. Canções como Azul da Cor do Mar, Gostava Tanto de Você, Do Leme ao Pontal e Não Quero Dinheiro se tornaram clássicos eternos. Ao mesmo tempo em que era admirado pelo talento extraordinário, Tim também ganhava fama pelos comportamentos imprevisíveis. Era conhecido por atrasos absurdos, cancelamentos de shows em cima da hora e atitudes impulsivas que frequentemente causavam problemas para empresários e produtores. Grande parte desse comportamento estava ligada ao consumo pesado de álcool e drogas. Tim usava maconha de maneira intensa e constante, além de também consumir cocaína e bebidas alcoólicas regularmente. Amigos e músicos próximos relatavam que o cantor muitas vezes passava dias mergulhados em excessos. Mesmo vivendo cercado por drogas, Tim continuava criando músicas brilhantes. Seu talento parecia sobreviver ao caos pessoal. Porém, os abusos começaram a afetar diretamente sua saúde física e emocional.
O cantor enfrentava problemas de peso, dificuldades respiratórias, pressão alta e outros sinais claros de desgaste causado pelos excessos. Ainda assim, raramente mudava os hábitos. Tim parecia viver em um ritmo autodestrutivo, alternando momentos de genialidade artística com períodos de completo descontrole. Sua relação complicada com compromissos profissionais virou quase uma marca registrada. Em muitos shows, aparecia atrasado, alterado ou simplesmente não aparecia. O público, mesmo irritado em algumas ocasiões, continuava lotando apresentações por causa do enorme carisma e da força de sua voz. A mídia frequentemente retratava Tim Maia como um artista genial, mas errático. Suas entrevistas eram imprevisíveis, cheias de explosões, humor ácido e frases polêmicas. Isso ajudava a construir uma imagem quase lendária em torno de sua personalidade. Apesar dos problemas, Tim conseguiu manter sucesso durante décadas. Poucos artistas brasileiros conseguiram atravessar tantos anos permanecendo populares, mesmo vivendo de maneira tão intensa e desorganizada. Nos últimos anos de vida, os problemas de saúde ficaram ainda mais graves. O corpo já demonstrava sinais claros do desgaste provocado pelos excessos acumulados durante décadas. Ainda assim, continuava trabalhando e fazendo shows. Em março de 1998, durante uma apresentação, passou mal no palco e precisou ser internado. Seu estado de saúde se agravou rapidamente nos dias seguintes. Pouco depois, morreu, aos 55 anos, deixando o Brasil em choque. Embora sua morte tenha envolvido complicações gerais de saúde e não apenas drogas diretamente, muitas pessoas próximas acreditavam que os anos de abuso de álcool, cocaína e maconha contribuíram fortemente para o enfraquecimento do organismo. Mesmo após a morte, Tim Maia continuou sendo tratado como uma lenda absoluta da música brasileira. Sua obra atravessou gerações e segue influenciando artistas até hoje. Ao mesmo tempo, sua trajetória também ficou marcada como exemplo de como genialidade, fama e autodestruição muitas vezes caminharam juntas em sua vida. Número 11. Maisa. Maisa foi uma das artistas mais sofisticadas, intensas e melancólicas da música brasileira. Dona de uma voz marcante e de interpretações profundamente emocionais, conquistou enorme sucesso entre os anos 1950 e 1970. Porém, por trás da imagem elegante e talentosa, existia uma mulher consumida pela solidão, pela depressão e pelo alcoolismo, problemas que acabaram destruindo lentamente sua carreira e sua vida pessoal. Maisa nasceu em 1936 e rapidamente chamou a atenção pelo talento musical. Diferente de muitas cantoras da época, interpretava músicas carregadas de sofrimento, abandono e tristeza com uma intensidade rara. Seu estilo sofisticado e emocional conquistou o público brasileiro e também admiradores fora do país. Durante os anos 1950 e 1960, viveu o auge da fama. Suas canções faziam enorme sucesso nas rádios e sua imagem se tornou símbolo de glamour e sensibilidade artística. Maisa era admirada não apenas pela voz, mas também pela personalidade forte e independente, algo incomum para mulheres daquela época. Apesar do sucesso, sua vida pessoal era marcada por conflitos emocionais profundos. Relacionamentos difíceis, solidão e crises depressivas começaram a afetar cada vez mais seu equilíbrio psicológico. Aos poucos, o álcool passou a ocupar espaço central em sua rotina. Nos bastidores, amigos e pessoas próximas percebiam que Maisa enfrentava uma tristeza constante. Muitas vezes parecia carregar um sofrimento que não conseguia esconder, mesmo nos momentos de maior sucesso profissional. O alcoolismo se intensificou principalmente nos anos 1960 e 1970. A bebida deixou de ser apenas um hábito social e passou a funcionar como fuga emocional para dores internas que pareciam aumentar com o tempo. A combinação entre depressão severa e álcool começou a destruir lentamente sua estabilidade. As consequências apareceram tanto na vida pessoal quanto na carreira. Maisa passou a enfrentar problemas profissionais, dificuldades emocionais e períodos de desgaste físico evidente. Sua imagem pública também começou a mudar. A cantora que antes representava a sofisticação passou a ser associada a crises, sofrimento e autodestruição.
Em muitos momentos, o público enxergava apenas o glamour da artista famosa, sem perceber o tamanho da dor que existia por trás daquela aparência elegante. A própria música de Maisa refletia esse sofrimento. Grande parte de suas interpretações transmitia abandono, tristeza e desilusão amorosa de maneira extremamente intensa. Com o avanço da depressão e do alcoolismo, sua carreira perdeu força. O brilho dos anos de sucesso foi sendo substituído por uma fase marcada por desgaste emocional e dificuldades pessoais. Muitas pessoas próximas acreditavam que Maisa possuía um talento ainda maior do que conseguiu mostrar, mas que acabou sendo destruída por seus próprios problemas internos. Mesmo enfrentando crises severas, continuou sendo respeitada artisticamente. Sua voz permanecia única, carregada de emoção verdadeira, justamente porque parecia cantar as dores que vivia diariamente. Em 1977, aos 47 anos, sua vida terminou de forma trágica. Maisa morreu em um acidente, ainda relativamente jovem, deixando fãs e admiradores profundamente abalados. Embora a causa direta da morte não tenha sido relacionada às drogas ou ao álcool, muitas pessoas consideravam que anos de depressão e alcoolismo haviam destruído sua estabilidade emocional e contribuído para sua ruína pública. A morte de Maisa marcou o fim de uma das vozes mais emocionantes da música brasileira. Sua trajetória passou a representar não apenas o brilho da fama, mas também os perigos silenciosos da depressão e do vício. Décadas depois, ela continua sendo lembrada como uma artista extremamente talentosa, dona de interpretações inesquecíveis. Mas sua história também permanece como exemplo doloroso de como o sofrimento emocional e alcoolismo podem consumir lentamente até mesmo pessoas admiradas e aparentemente fortes diante do público. Número 12. Dinho Ouro Preto. Dinho Ouro Preto viveu durante muitos anos uma batalha pública contra o abuso de drogas e os excessos que acompanharam parte da vida no rock brasileiro. A banda conquistou enorme sucesso em todo o Brasil. Dinho chamava a atenção pelo carisma, pela presença forte no palco e pela personalidade intensa. Ao mesmo tempo em que a carreira crescia, a rotina do universo do rock também aproximava o cantor de excessos comuns naquele ambiente. Durante anos, Dinho enfrentou problemas relacionados ao abuso de substâncias. Diferente de algumas celebridades que tentavam esconder o vício, ele acabou falando publicamente sobre as dificuldades que viveu. Em entrevistas, demonstrava consciência de que a dependência química e os excessos causaram danos importantes em sua vida. Dinho Ouro Preto viveu durante muitos anos uma batalha pública contra o abuso de drogas e os excessos que acompanharam parte da vida no rock brasileiro. Conhecido como vocalista e um dos fundadores da banda Capital Inicial, Dinho construiu uma carreira marcada por sucesso, energia e popularidade e até o funcionamento da própria banda. O Capital Inicial surgiu nos anos 80 e rapidamente se transformou em um dos grupos mais importantes do rock nacional. Com músicas que marcaram gerações, a banda tinha personalidade intensa. Ao mesmo tempo em que a carreira crescia, a rotina do universo do rock também aproximava o cantor de excessos comuns naquele ambiente. Festas, álcool, drogas e noites relacionados ao abuso de substâncias. Diferente de algumas celebridades que tentavam esconder o vício, ele acabou falando publicamente sobre as dificuldades que viveu. Em entrevistas, demonstrava consciência de que a dependência química e os excessos causaram danos importantes em sua vida pessoal e profissional. Ao longo do tempo, enfrentou lares. Como acontece com muitos artistas do rock, existia uma tentativa constante de equilibrar sucesso profissional e problemas internos que aumentavam silenciosamente. Mesmo nos momentos mais difíceis, Dinho nunca deixou completamente a música. O Capital Inicial conseguiu atravessar. Além dos problemas ligados às drogas, Dinho também enfrentou um grave acidente em 2009 durante um show. O cantor sofreu uma queda importante no palco, causando ferimentos sérios e obrigando a banda a interromper temporariamente as atividades. O episódio aumentou ainda mais o período delicado vivido por ele naquela fase. Com o passar dos anos, o cantor passou a falar de forma pelas recaídas e pela vida descontrolada que levava em determinados períodos. A transparência acabou aproximando parte do público que passou a enxergar Dinho não apenas como um astro do rock, mas também como alguém tentando sobreviver às suas próprias dificuldades.
Sua luta pública contra os excessos ajudou a mostrar que, tentando manter equilíbrio e recuperação, continua também carregando as marcas de uma luta que acompanhou grande parte de sua trajetória artística. Número 13. Bárbara Gância. Bárbara Gância construiu uma carreira importante na televisão e no jornalismo brasileiro, tornando-se conhecida pelo humor ácido, inteligência rápida e personalidade forte. Durante muitos anos esteve presente em programas de TV, entrevistas e debates, conquistando espaço na mídia nacional. Porém, por trás da imagem irreverente e segura, enfrentava uma longa batalha contra o alcoolismo e problemas relacionados ao uso de drogas, situação que afetou profundamente sua vida pessoal e profissional. Bárbara sempre foi vista como uma mulher extremamente inteligente e autêntica. Seu estilo direto chamava a atenção na televisão e ajudava a criar uma imagem de independência e confiança. Mas, enquanto construía sucesso na mídia, enfrentava silenciosamente uma dependência que se tornava cada vez mais destrutiva. Ao longo de muitos anos, o álcool passou a ocupar espaço central em sua rotina. Em diferentes entrevistas e relatos públicos, Bárbara admitiu que o vício dominava completamente sua vida em determinados períodos. Além do alcoolismo, também enfrentou problemas relacionados ao uso de drogas, embora nem sempre tenha detalhado todas as substâncias envolvidas. Com o agravamento da dependência, sua saúde emocional e física começou a sofrer consequências sérias. A jornalista passou por múltiplas internações em clínicas de reabilitação, tentando controlar o vício e recuperar estabilidade. Em muitos momentos, a situação parecia fugir completamente do controle. O impacto profissional também foi forte. Bárbara precisou se afastar de projetos importantes e viu sua carreira sofrer interrupções dolorosas. Alguns trabalhos deixaram de acontecer, oportunidades desapareceram e sua relação com a televisão se tornou instável durante determinados períodos da luta contra a dependência. Como acontece com muitas figuras públicas, o sofrimento pessoal acabou sendo exposto diante da opinião pública. A mídia frequentemente acompanhava suas crises, recaídas e períodos de afastamento, aumentando ainda mais a pressão emocional enfrentada por ela. Mesmo vivendo situações difíceis, Bárbara decidiu adotar uma postura rara entre celebridades brasileiras, falar abertamente sobre o alcoolismo e os danos provocados pela dependência química. Em vez de esconder o problema, passou a usar sua própria história como forma de alerta e conscientização. Com o tempo, tornou-se uma das vozes mais sinceras do país ao discutir vício, recuperação e saúde mental. Em entrevistas, descrevia o alcoolismo como uma doença devastadora, capaz de destruir autoestima, relacionamentos, carreira e dignidade. Bárbara também passou a defender a importância do tratamento psicológico e da reabilitação, ajudando a diminuir parte do preconceito que muitas pessoas ainda têm contra dependentes químicos e alcoólatras. Sua sinceridade acabou criando identificação com milhares de pessoas que enfrentavam problemas semelhantes em silêncio. Ao longo da recuperação, deixou claro que o processo nunca foi simples. Recaídas, crises emocionais e períodos difíceis continuaram fazendo parte da caminhada. Ainda assim, sua disposição para enfrentar o problema publicamente acabou transformando sua trajetória em exemplo de resistência e conscientização. Diferente de muitos artistas e apresentadores que tentam esconder problemas relacionados ao vício, Bárbara Gância escolheu transformar sua própria dor em discurso público. Isso fez com que sua história ultrapassasse o universo da televisão e se tornasse também um símbolo importante de discussão sobre alcoolismo e saúde mental no Brasil. Mesmo enfrentando perdas profissionais e interrupções na carreira, conseguiu reconstruir parte da própria vida e manter relevância como jornalista e escritora. Sua experiência passou a servir de inspiração para pessoas em recuperação e também para familiares que convivem com a dependência química dentro de casa. A trajetória de Bárbara mostra como o alcoolismo pode destruir lentamente a vida de alguém, independentemente de fama, inteligência ou sucesso profissional. Mas também revela que falar sobre o problema, buscar ajuda e aceitar tratamento podem transformar-se no primeiro passo para tentar sobreviver a uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Número 14.
Jackson Antunes. Jackson Antunes construiu uma carreira respeitada na televisão e no cinema brasileiro, ficando conhecido principalmente por personagens fortes e intensos. Ao longo dos anos, participou de novelas e produções importantes, conquistando reconhecimento pelo talento e pela presença marcante nas telas. Porém, por trás da carreira artística, enfrentou problemas graves relacionados ao álcool e às drogas, situação que acabou trazendo consequências profundas para sua vida pessoal e profissional. Jackson sempre foi visto como um ator de personalidade forte e interpretação intensa. Sua capacidade de dar vida a personagens dramáticos chamou a atenção do público e da crítica. Durante muitos anos, conseguiu manter uma trajetória sólida na televisão brasileira, participando de produções de destaque. Mas, em determinados períodos da vida, os problemas com álcool e drogas começaram a afetar diretamente o equilíbrio emocional e sua carreira. Embora muitos detalhes sobre as substâncias utilizadas nunca tenham sido amplamente divulgados, o próprio histórico envolvendo dependência foi descrito como grave por pessoas próximas e pela imprensa. Com o avanço dos problemas, vieram também as consequências profissionais. Jackson passou a enfrentar dificuldades para manter estabilidade em trabalhos, além de períodos de afastamento que prejudicaram sua continuidade na televisão. Algumas oportunidades desapareceram e sua presença em produções importantes acabou diminuindo ao longo do tempo. Como acontece com muitos artistas que enfrentam dependência química, o impacto não ficou restrito apenas à carreira. A saúde física e emocional do ator também sofreu desgaste significativo. O abuso de álcool e drogas costuma provocar mudanças de comportamento, crises emocionais e problemas de saúde que muitas vezes vão se acumulando silenciosamente durante anos. Em vários casos, dentro do meio artístico, a fama e a pressão constante acabam funcionando como fatores que agravam ainda mais os problemas pessoais. A exposição pública, a instabilidade emocional e o acesso fácil aos excessos criam um ambiente perigoso para pessoas já fragilizadas psicologicamente. Mesmo sem tantos detalhes públicos quanto outras celebridades brasileiras, a trajetória de Jackson Antunes acabou sendo marcada por relatos de dificuldades sérias ligadas ao vício. Sua carreira, que tinha enorme potencial de crescimento, sofreu impactos importantes por causa dessas crises pessoais. Além dos prejuízos profissionais, dependência química frequentemente destrói relações familiares, autoestima e estabilidade emocional. Muitas vezes, artistas tentam esconder o sofrimento por trás da imagem pública, mas internamente enfrentam batalhas extremamente difíceis. No caso de Jackson, o desgaste provocado pelos problemas com álcool e drogas também afetou sua saúde. O corpo e a mente acabam pagando um preço alto após anos de excessos e desequilíbrio emocional. Em muitos momentos, pessoas próximas demonstravam preocupação com seu estado físico e psicológico. Apesar das dificuldades, Jackson Antunes nunca deixou de ser reconhecido pelo talento artístico. Mesmo enfrentando fases difíceis, continuou sendo lembrado como um ator capaz de interpretações fortes e marcantes. Sua história passou a representar mais um exemplo de como dependência química pode atingir artistas talentosos e comprometer carreiras que pareciam promissoras. A trajetória do ator também reforça uma realidade comum no meio artístico brasileiro. Muitos profissionais enfrentam problemas graves longe das câmeras, enquanto o público conhece apenas parte da situação. Em diversos casos, o sofrimento emocional e os vícios acabam destruindo lentamente oportunidades construídas durante décadas. Mesmo sem o mesmo nível de exposição de outros famosos que enfrentaram dependência química publicamente, Jackson Antunes teve sua vida profundamente afetada pelos excessos e pelas consequências do vício. Sua história permanece como exemplo de como álcool e drogas podem provocar declínio profissional, danos à saúde e perdas difíceis de recuperar. E enquanto muitos fãs ainda lembram de seus personagens e atuações marcantes, também permanece a lembrança de uma trajetória que poderia ter alcançado voos ainda maiores sem a destruição causada pelos problemas com dependência. Número 15. Luiz Fernando Guimarães. Luiz Fernando Guimarães se tornou um dos nomes mais conhecidos do humor e da televisão brasileira, graças ao talento, criatividade e estilo único de atuação. Com carreira consolidada no teatro, na televisão e no cinema,
conquistou o público através de personagens marcantes e participações em programas de enorme sucesso. Porém, durante parte da trajetória artística, também enfrentou problemas relacionados ao álcool e às drogas, situação que afetou sua vida pessoal e profissional, principalmente entre os anos 1980 e 1990. Desde cedo, Luiz Fernando demonstrava grande interesse pelas artes cênicas. Seu talento para o humor e interpretação rapidamente chamou a atenção dentro do meio artístico. Ao lado de outros atores importantes, participou de projetos inovadores que ajudaram a transformar a comédia brasileira na televisão. Com o crescimento da fama, vieram também os excessos comuns em determinados ambientes artísticos daquela época. Durante os anos 1980 e 1990, o consumo de álcool e drogas estava presente em muitos círculos ligados ao entretenimento, especialmente entre artistas que viviam rotinas intensas de gravações, apresentações e vida noturna. Foi nesse contexto que Luiz Fernando enfrentou períodos difíceis relacionados ao abuso de substâncias. Embora nem todos os detalhes sobre o problema tenham sido amplamente divulgados publicamente, relatos ao longo dos anos indicam que o álcool e as drogas acabaram afetando diretamente sua estabilidade emocional e profissional durante uma fase importante da carreira. Os impactos começaram a aparecer na vida pessoal e também no trabalho. Como acontece com muitos artistas dependentes químicos, a rotina se tornou mais instável, trazendo dificuldades emocionais e comprometendo parte da trajetória profissional naquele período. Em determinados momentos, oportunidades importantes deixaram de acontecer e a carreira sofreu oscilações causadas pelas dificuldades pessoais enfrentadas nos bastidores. O desgaste provocado pelos excessos afetava não apenas a saúde física, mas também a concentração, os relacionamentos e o equilíbrio psicológico. A pressão da fama também contribuía para aumentar os problemas. Muitos artistas daquela geração conviviam com jornadas intensas, exposição constante e ambientes onde o consumo de álcool e drogas era tratado como algo comum. Para algumas pessoas, essa combinação acabava se tornando destrutiva ao longo dos anos. Mesmo enfrentando dificuldades, Luiz Fernando Guimarães conseguiu manter o reconhecimento pelo talento artístico. Sua capacidade criativa e seu carisma continuavam chamando a atenção do público e dos colegas de profissão. Aos poucos, passou a reorganizar a vida pessoal e reconstruir a carreira. Com o passar do tempo, conseguiu recuperar estabilidade e voltar a participar de projetos importantes na televisão e no teatro. Sua trajetória acabou mostrando que, apesar das perdas e dos momentos difíceis, ainda era possível retomar o controle da própria vida. Os problemas enfrentados nos anos 1980 e 1990 deixaram marcas importantes. Houve perdas pessoais, desgaste emocional e impactos profissionais que comprometeram parte de seu crescimento naquele período. Ainda assim, Luiz Fernando conseguiu sobreviver a uma fase complicada que destruiu completamente a carreira de muitos outros artistas. Ao longo dos anos, permaneceu sendo respeitado dentro do meio artístico brasileiro, principalmente pela versatilidade e pelo talento no humor. Sua história passou a servir de exemplo de como dependência química e excessos podem atingir até mesmo artistas extremamente criativos e admirados pelo público. Mesmo sem transformar sua luta pessoal em grande exposição pública, Luiz Fernando Guimarães enfrentou consequências reais provocadas pelos vícios e pelas dificuldades emocionais daquele período. Sua trajetória mostra como o sucesso profissional nem sempre impede alguém de enfrentar crises profundas, longe das câmeras. Hoje, muitos lembram de seus personagens icônicos e da importância que teve na comédia brasileira. Mas por trás do humor e da leveza vistos na televisão, existiu também uma batalha silenciosa contra problemas que comprometeram parte de sua vida e de sua carreira durante muitos anos. Chegamos ao final deste vídeo sobre 15 celebridades brasileiras que foram destruídas pelas drogas para sempre. Infelizmente, muitas dessas histórias mostram como o vício pode afetar qualquer pessoa, independentemente da fama, dinheiro ou sucesso. Por trás dos holofotes, muitos artistas enfrentaram dores, dificuldades emocionais e batalhas silenciosas que quase ninguém via. Algumas dessas celebridades conseguiram tentar recomeçar.
enquanto outras acabaram perdendo tudo ao longo do caminho. E isso serve também como reflexão para todos nós sobre os perigos das drogas e como certas escolhas podem mudar uma vida inteira. Agora queremos saber a sua opinião. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é muito importante para o canal. E se você gostou deste vídeo, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu gostei para apoiar o nosso trabalho e não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo!